o tema do santuário. Mas antes de compreender o santuário celestial, precisamos compreender o modelo que foi construído na terra, que vigorou de Moisés até o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, é dividido em dois estudos, o santuário da terra, e posteriormente compreenderemos o santuário do céu. E você é nosso convidado hoje para compreender esse tema que foi mantido afastado do povo de Deus devido ao grande período das trevas em que o cristianismo viveu, especialmente entre o quinto século e final próximo do ano 1800, início do século XIX, né? Então, foi mantido, até início do século XIX, foi mantido afastado dos homens esse tema, que chamou a atenção de Sir Isaac Newton, nos finais do século XVII, quando foi publicado o livro dele, em 1733. Então, ali ele trouxe algumas chaves, ele trouxe, no seu livro chamado Profecias de Daniel e Apocalipse, as chaves e os códigos da Bíblia. Ele, embora mesmo testificou que não pôde compreender plenamente as profecias de Daniel, mas ele compreendeu algumas chaves de interpretação que abre o código, abre o cofre da palavra de Deus. E desde então, grupos de pessoas têm se debruçado a compreender essas profecias até chegar até nós. Então, hoje, para compreender o santuário celestial ser purificado, que foi o que Daniel disse no capítulo 8, verso 14, precisamos compreender que na terra foi dada a ordem para Moisés construir um modelo de um santuário na terra, modelo do celestial, modelo de um verdadeiro que existe no céu. Portanto, seja bem-vindo, fique até o final deste vídeo, você é nosso convidado para juntos discorrermos pelas páginas sagradas da profecia, que é uma luz que alumia o lugar escuro. Começando pelo livro de Daniel. É a lição 10, o PDF está disponível, o link na descrição do vídeo. É só clicar ali no link do Drive e você ter acesso ao PDF completo. E hoje nós temos a lição 10, 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, parte 1. Esse tema foi dividido em 3 partes. Eu vou pedir para o irmão Murilo ler a introdução para nós, que está ali na tela. Irmão Murilo, por gentileza. Tudo bem. Lição 10, 2.300 tardes do santuário, purificação do santuário. Milhares de cristãos perderam a vida no princípio da história do cristianismo por amar a Cristo e sua palavra. Milhares foram martirizados nas arenas romanas, queimados em praça pública ou mortos em prisões sombrias. Satanás perseguiu os fiéis de Deus como está escrito. Experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Hebreus 11, 36 e 37. Entre eles estavam Estevão, Paulo, Pedro e outros. Apesar de pagarem com a vida a sua fidelidade em disseminar o Evangelho de Cristo, essa obra não foi jamais exterminada por Satanás. Tertuliano, um escritor cristão que viveu no século II depois de Cristo, escreveu antes de ser martirizado sobre a perseguição do imperador romano, Severo. O sangue dos cristãos é semente. Apologéticos, linha 13. Semente... Perdão. Continua onde... tá bom. Ou seja, quanto mais os cristãos eram martirizados pelo seu testemunho de fé, maior era o número de novos conversos e com isso o evangelho de Cristo era espalhado pelo mundo. O inimigo percebeu que deveria mudar sua estratégia. Ao invés de eliminar os cristãos, através da força, deveria levá-los a buscar o favor do mundo e com isso perderam a... Pode levantar um pouquinho, Anaís, fazendo um favor? Isso, obrigado. A pureza das mensagens, que era por eles pregado. Satanás se insinuou dentro da igreja cristã e corrompeu a verdadeira fé. Sob o argumento de trazer almas para a igreja, introduziu em seu seio professos cristãos somente de nome. A pura doutrina não era agora apresentada para que eles, que eram mundanos, fossem mesclados entre os verdadeiros fiéis. Após a conversão nominal de Constantino, as puras doutrinas apostólicas
Logo deram lugar às tradições e dogmas vindos do paganismo. Como exemplo, temos o mitraísmo, e a igreja cristã perdeu sua pureza doutrinária. A profecia das 2.300 tardes e manhãs tem dois objetivos, um na terra e outro no céu. Primeiro, na terra, o surgimento da igreja remanescente restaurando as verdades de Deus, Isaías 58:12, que foram pisadas e lançadas por terra pelo chifre pequeno, de Daniel 8:12, que nós já vimos aí em outras aulas. No céu, iniciou no céu o juízo de investigação, enquanto esse terminar, o chifre pequeno será destruído, e o reino de Cristo dado aos santos do Altíssimo Daniel. Do Altíssimo Daniel 7, 18 e 27. Isso. A profecia de Daniel nos traz a profecia mais longa da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs. O santuário ser purificado. Como assim santuário? Como assim purificação? O que é isso? Então, esse assunto do santuário foi obscurecido na Idade Média pelo poder do chifre pequeno, que a gente viu na passada, que durou 1.260 anos. Somente após o término desse poder, que foi Roma papal, que foi desobscurecido, começou-se a entender. Inclusive, Isaac Newton, alguns anos antes de 1798, ele entendeu que estava próximo o tempo de entender o Apocalipse, ele também entendeu que tinha que começar por Daniel, não entendeu tudo, é claro. Então, ele vê ali que a igreja foi... O que ela fez? A igreja apostólica ali do papado obscureceu um tema que é tão citado hoje na Bíblia, ele é tão citado, ele é tão importante. Ali temos Paulo, os apóstolos, Cristo. Ele é tão obscurecido que hoje nós temos as traduções bíblicas modernas obscurecendo esse assunto. E por que a religião em si hoje obscurece o assunto? Porque aprendeu com o papado. As igrejas protestantes vieram do papado. Elas saíram de lá. Isso, elas trouxeram essa ideia de obscurecer o santuário, que a gente vai estudar agora. Pergunta 1, irmão Murilo. Até quando durariam os ataques do chifre pequeno ao contínuo sacrifício, para que seja entregue o santuário celestial e o exército, a fim de serem pisados? Daniel 8, 13 e 14. Eu gostaria de, antes dele ler, eu fazer um comentário, pode? Desculpa interromper, pode ser? O comentário que você fez. Então, Isaac Newton, pessoal, no seu livro publicado em 1733, vamos lembrar que essa data, 1733, era um período em que o domínio da Europa Ocidental era do papado romano, tá? Era o domínio geral. Então, quem estudava a Bíblia com afinco percebia naquela época que o cristianismo, a maioria dos cristãos, abaixaram as normas. Tinha baixado as normas no passado, tinha mesclado o cristianismo com o paganismo, e não estava bem as coisas. Isaac Newton, olhando para, estudando Daniel e Apocalipse, ele dá uma pausa na sua matemática, e ele escreve aqui no livro dele, Profecias do Apocalipse, em português, e o livro de Daniel, a Raízes e Código da Bíblia. Na verdade, ele consegue achar alguns códigos, algumas chaves, como eu disse na introdução, que abrem a profecia. Isso é fantástico para nós. Mas, olha, eu vou fazer uma breve leitura da conclusão que ele chegou. Ele olhou para o cristianismo, viu o cristianismo corrompido. Ele não viu uma igreja. Olha que interessante. Isaac Newton, ele olhou e procurou aquela igreja que o Senhor Jesus disse assim, olha, vós tendes que ser um como eu e o Pai somos um, ou seja, unidade de fé. Ele não viu isso. Ele viu o catolicismo romano corrompido e os protestantes divididos, cada um brigando entre si. Lutero, Calvino, etc. Então, ele olha para esse ambiente e ele lê Daniel e Apocalipse, ele percebe que tem uma indicação de um tempo chamado tempo do fim, onde Daniel e Apocalipse vai ser compreendido. E ele percebe que no seu tempo não é compreendido ainda, está obscuro, porque ainda não cessou o período das trevas, ele percebe isso. Então ele vai escrever aqui, olha o que ele escreve, na página 180,
181 do livro de Isaac Newton, Profecias de Daniel Apocalipse. Em português, edição em português. Olha, porque assim como as poucas e obscuras profecias a respeito da primeira vinda de Cristo serviram para estabelecer a religião cristã, que desde então todas as nações têm corrompido. Perceberam? Ele fala que o cristianismo que Jesus fundou, baseado na profecia, no estudo de profecia, estava corrompida. Lembrando que ele cita no seu livro, quando o Senhor Jesus fala assim, em Mateus 24:15, quem lê o abominável da desolação estará no lugar santo. O abominável da desolação de que falou Daniel está no lugar santo. Quem lê, atenda. Então ele entendeu que a profecia de Daniel foi fundamental para os cristãos entenderem que o Messias estava ali. O tempo profético de Daniel, capítulo 9. Agora, aí ele percebe que o cristianismo está corrompido. Aí ele diz assim, continuando, assim como as muitas e claras profecias a respeito das coisas que devem ser feitas para a segunda vinda de Cristo, não serve apenas para prever, mas para recuperar e restabelecer a verdade. Recuperar e restabelecer a verdade, pessoal, é restauração de instituições. É aquilo que a gente tem conversado. Então, ele diz, a profecia serviu para fundar a base do cristianismo, que está corrompido. Agora, quando compreender as profecias relacionadas à segunda vinda, não somente vai esclarecer a mente, mas vai recuperar e restabelecer a verdade há muito tempo perdida, e vai também o quê? Diz aqui, instituir um reino em que habite justiça. Olha que profundo. O acontecimento, diz Isaac Newton, comprovará o Apocalipse e essa profecia. Assim comprovada e compreendida, abrirá os velhos profetas, e todos juntos darão a conhecer a verdadeira religião. Então, o que Isaac Newton entendeu? Quando for estudado de novo Daniel, vai restabelecer as verdades perdidas, e vai ser conhecida a verdadeira o quê? Religião. Ele estava prevendo, isso foi publicado em 1733. A partir de 1821, pouco tempo depois, começa um grupo chamado Grupo Millerita, nos Estados Unidos da América, composto pelas aproximadamente 13 denominações protestantes que existiam naquela época. De cada uma da denominação, um grupo de pessoas se une para estudar Daniel e Apocalipse. E começa a estabelecer a restauração ali, da verdadeira religião. Isso aconteceu. Aí ele diz, todos juntos darão a conhecer a verdadeira religião e a estabelecerão. Quando compreender de novo, estudar de novo Daniel e Apocalipse, a verdadeira religião vai ser estabelecida. Porque aquele que entende os velhos profetas deve começar com isso. Então, quem estuda as profecias deve começar com o quê? Restabelecer a verdadeira religião. Mas ainda, ele disse, ainda lá em 1700, por volta de próximo a 1700, no ano 1700, ele disse, mas ainda não chegou o tempo de entender perfeitamente. Porque o livro de Daniel fala que as profecias serão entendidas no tempo do fim. Então, aí ele diz assim, como já foi cumprida uma boa parte da profecia, no tempo dele, todos que se derem ao trabalho de estudá-la, Daniel e Apocalipse, verão exemplos suficientes da providência de Deus. Aí ele vai falando, entre os intérpretes dos últimos tempos, concluindo, poucos não fizeram alguma descoberta, que vale apenas conhecer. Ele disse, no tempo dele, pouca descoberta foi feita dessa profecia. E é verdade. Aí ele diz, então me parece que Deus está prestes a abrir esses mistérios. O êxito de levar outros a pensar, e de fazer algo útil aos escritores do futuro. Se eu fizer isso, ó, o êxito de outros leva-me a pensar. Se fiz algo útil aos escritores do futuro, cumpri meu propósito. Se Isaac Newton tivesse vivo, eu dizia, Isaac Newton, você fez algo útil sim. Se nós estamos hoje aqui, você que está nessa live, você que está nesse vídeo me ouvindo,
Não importa em que lugar de nosso planeta, de nosso país, de nosso mundo, de nosso continente, você é nosso irmão, nossa irmã. Você está compreendendo o que nós estamos dizendo, com certeza, porque Isaac Newton, ele deixou as raízes e os códigos da Bíblia em que se refere a Daniel e Apocalipse, para mim e para você. Pode continuar agora no tema. Vocês vão ver que, continuando aqui, nessa leitura aqui, a profecia das 2h30 tarde de manhã tem 2 objetivos, vocês vão ver que cumpre o que Isaac Newton falou. Pode falar, irmão. Pastor, até sobre esse alerta que foi falado sobre as divisões que a gente tem visto, isso daí já começou justamente, eu acredito, desde a igreja primitiva, a gente fala, né? Desde os primeiros anos do primeiro século ali. O próprio Tiago, na carta dele, no livro dele na Bíblia, se não me engano, no capítulo 4, ele fala sobre isso, né? Do risco ali da divisão entre os cristãos. Eu não lembro exatamente se é o capítulo 4 que fala, mas ele alerta sobre isso. A gente vê, ao longo do tempo, muitas, como é que eu posso falar, muitas tentativas de mudança do evangelho, né? Um exemplo também em Atos, nós temos o Simão, o mago, que ele tentou criar uma igreja, certo? E, consequentemente, tentou trazer misticismo para o cristianismo, né? Tanto que Paulo, ele fala que o que ele pregava não era o evangelho, né? Ele é alertado justamente sobre isso. E ele também, o intuito dele era outro, né? Então a gente vê essa perturbação do evangelho ao longo do tempo, aí realmente com uma necessidade de restauração da verdade, né? Exato, irmão. E Paulo, ele fala assim, primeiro ele imagina, ele tem passagens dele que ele acreditava que a vinda de Cristo estava próxima, depois ele percebeu, ele teve muito quadro, muita luz, ele disse assim, a vinda do Senhor não será assim, sem que antes, segundo Tessalonicenses, venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta no templo de Deus querendo parecer Deus. Isaac Newton disse que esse era o papado. E hoje, nossos dias, tem um cardeal italiano, chama Cardeal Vigano, tá? Um grupo conservador dentro do catolicismo romano que diz assim, esse Papa atual é o homem do pecado, o filho da perdição, do segundo Tessalonicenses, é o anticristo da Bíblia. E isso diz, você pode procurar aí, Cardeal Vigano. Então, está apresentando assim. Então, houve essa apostasia que se manifestou após a falsa conversão de Constantino, a aliança entre Constantino e o dirigente lá do Ocidente, o bispo Eusébio, eles fazem uma aliança e entra muito paganismo ali. Mas o paganismo vai intensificando com o passar do tempo até tornar um poder absoluto na Europa, como nós estudamos, quando Justiniano, em 533, ele faz um edito para reunificar o Império. Justiniano, em Constantinopla, no Império Bizantino, manda um exército belisário, general Belisário, se une ao rei dos francos, que já há pouco tempo foi o primeiro rei que se converte no Ocidente ao catolicismo, forma um exército e liberta a última dos 3 poderes, que, após a queda do Império Romano em 476, que dominava sobre Roma e sobre os papas. E então, a partir de 538, Papa Virgílio, ele recebe, então, aquele edito, entra em vigor lá no Ocidente, em Roma, o edito que dava o direito, Papa, cabeça de todas as igrejas, Senhor de Roma, que ele dava o poder político unido ao poder que ele tinha religioso. Então, o papado se torna, então, um poder cada vez mais obscurecendo os princípios que já, na verdade, o papado antes já estava fazendo isso, mas agora como um poder, ele agora tem um exército ao seu dispor, né? Ele passa a ter uma guarda pessoal, se torna um poder dominando sobre os reis, sobre os príncipes da Europa Ocidental. Então, houve essa apostasia, e, infelizmente, os protestantes, como um próprio no início do século XIX fala,
porventura saímos limpos de Roma? Né? Deu a beber todas as nações do vinho, ou seja, sua doutrina, né? Mas então vamos para frente. Cumpre, a partir de 1821, nos Estados Unidos, no movimento milerita, surge o primeiro grupo, pessoal, falando sobre Daniel Apocalipse, e eu quero apresentar um livro aqui para vocês. Esse livro é uma pessoa que viveu por volta de 1840, esse aqui é chamado Uriah Smith. Uriah Smith era um pastor que uniu também os mileritas, tá? Então esse livro é muito antigo. Depois do livro de Isaac Newton, o livro que utilizou o código de Isaac Newton e compreendeu bem melhor as profecias, foi publicado em muito tempo atrás, tá? Esse livro foi publicado completo, na virada do ano 1900, mais ou menos, 1800 e pouco, depois tem que pegar a data aqui, passar perfeitamente, mas é um livro, é o segundo livro escrito sobre Daniel Apocalipse, tá? Utilizando esse tema nosso, teve muita compreensão, então nós trabalhamos com fontes, na linha do tempo do estudo da profecia. Aqui não estamos inventando nada, estamos trazendo com maior luz. Tá certo, pessoal? Então, cada vez mais aqui foi os códigos, esse outro lá, de quase 200 anos atrás, né? Esse aqui já trouxe mais, e hoje nós temos mais ainda, porque à medida que o tempo passa, Deus vai revelando. Aquele que recebe a luz, mais luz receberá. Então, vai cumprir o que esses homens falaram, surgimento, vai descobrindo um povo restaurador das instituições divinas, passo a passo. Está certo? Então, não quer dizer que os de trás tinham todo o conhecimento. Enquanto mais pessoas abraçam a verdade do passado, mais luz ele recebe. Isso, hoje nós vamos estudar a lição 10. 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Lembrando com o que o professor falou, a perseguição ali do chifre pequeno, os 1.260 anos ocorreram na Europa. Em torno de 1620, tem o navio Mayflower, que ele atraca na Baía de Massachusetts, e em forma de agradecimento às pessoas que estavam ali naquele navio, filho de pessoas que eram perseguidas na Europa pelo chifre pequeno, essas pessoas elas agradeceram por estar numa terra sem rei e numa igreja sem papa, porque ali elas podiam ter a liberdade religiosa. Nesse dia que se atraca essas pessoas, no ano de 1620, na Baía de Massachusetts, eles criam um feriado nacional americano, até hoje é celebrado, que é o Dia de Ação de Graças, por terem chegado numa terra sem rei e uma igreja sem papa. Então, é ali que se dá a origem do protestantismo, como liberdade religiosa numa terra, numa nação, sem perseguição. E nós vamos estudar esse contexto que logo após 1798, nos Estados Unidos, começa a entender o assunto do santuário que foi tanto obscurecido pelo papado. Eu vou compartilhar aqui de novo a tela, para o irmão Murilo ler ali na pergunta 1. Oi, a pessoa que falou isso, a pessoa que estabeleceu as bases da Constituição americana, tal qual reza hoje, chamado Roger Williams, estabeleceu esse princípio, republicano e protestante. Tá? Então, é os dois chifres, ou seja, os dois poderes, né? Então, são princípios que prezam a liberdade de consciência, né? Numa terra que recebeu aquele povo para que ali houvesse a liberdade, né? Vamos lá. Pode continuar agora. A pergunta 1. Até quando durariam os ataques do chifre pequeno, ao contínuo sacrifício para que seja entregue o santuário celestial? Hebreus 8:2. E o exército a fim de serem pisados? Daniel 8, 13 e 14. Vamos ler lá, então. Versão da Bíblia King James. Daniel 8, 13 ao 14. Então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário, a transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados?
E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. A profecia das 2.300 manhãs e tardes é a profecia que cobre o maior período de tempo nas escrituras sagradas. A expressão tarde e manhã é tomada do livro de Gênesis, onde Deus, após haver criado o mundo e tudo que há nele, e tudo o que nele há, declara, houve tarde e manhã. Gênesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Essa expressão tarde e manhã significa um dia literal de 24 horas. E como estudamos em lições anteriores, o princípio dia-ano, esse princípio nos ensina que um dia profético equivale a um ano, literal. Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7. Dessa forma, a purificação do santuário, no qual profetizou Daniel, só ocorreria depois que se passarem os 2.300 anos. Então, pessoal, a primeira pessoa que compreendeu que um dia vale um ano na profecia foi Sir Isaac Newton, tá? No livro publicado em 1733. Para você que chegou agora nesse vídeo, estamos falando da interpretação das chaves de código da Bíblia de Isaac Newton, publicado em 1733. Um dos códigos está na página, no livro publicado em português. Página 99 e 100, ele fala, dias representa anos. Só estou reforçando aqui as fontes onde nós recebemos esses princípios. Vamos para a pergunta 2. A pergunta 2, eu vou pedir para a irmã Isabela só comentar, eu vou ler aqui para ela. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem de Deus a Moisés após a saída do Egito? Está em Êxodo 25, 8. Eu vou ler aqui na Bíblia. Êxodo. E me farão santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Então, Deus ordena a Moisés a construção de um santuário para Deus habitar. No meio do povo. Isso, no meio do povo. O pastor gostaria de falar ali sobre o texto bíblico? Acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Isso. As igrejas evangélicas... Oi? A ideia do santuário era Deus estar presente para instruir o seu povo diretamente, pessoalmente, através do santuário. Através do santuário, Deus em pessoa estaria na representação do santuário, explicando o plano da redenção. Até que o trabalho fosse transferido para o santuário celestial, as figuras do que ocorria no santuário celestial estavam prefiguradas, né, dentro do santuário terrestre. Isso. Então, nós temos que entender o santuário terrestre. As igrejas, eu vou ler aqui no PDF. As igrejas evangélicas têm dificuldade para compreender o assunto do santuário. Aprendemos que foi em grande parte devido ao chifre pequeno. Atacou o santuário obscurecendo o conhecimento. Foi posto outro santuário no lugar do verdadeiro. Esse que havia sido obscurecido pelo papado, veio ser compreendido somente após um leigo batista, William Miller, um fazendeiro, líder local da comunidade batista de Long Hampton, Nova York, trazer um reavivamento com esse assunto dos anos de 1833 a 1844. Já aprendemos que a profecia de Daniel 8,14 nos diz que um período de 2.300 anos, depois dos quais o santuário seria purificado. Precisamos entender agora que é o santuário e o que é o santuário e o que significa sua purificação. Moisés recebeu a ordem de construir um santuário. Esse santuário deveria ser construído conforme o modelo que foi mostrado no monte. Êxodo 25, 40. Ou seja, o santuário celestial. É o modelo do santuário celestial da terra. Quando Deus mostrou a Moisés o verdadeiro santuário, seus compartimentos e objetos, foi-lhe dito que o santuário na terra era exemplar e sombra das coisas celestiais. Está em Hebreus 8, 5. Embora, como estamos estudando, esse tema foi obscurecido. É um dos principais temas das Escrituras. No Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, 45 capítulos são dedicados ao assunto santuário.
Nos livros dos profetas, outros 45 capítulos também tratam desse tema. Nos demais livros da Bíblia, há cerca de 150 referências ao santuário. Acredita-se que os salmos foram escritos para serem cantados nos louvores das cerimônias nos rituais do santuário. O livro do Apocalipse é estruturado no santuário. Ele possui 7 divisões e cada uma delas se inicia com uma cena no santuário celestial. As epístolas descrevem Jesus como sacerdote, sumo sacerdote, propiciatório e oferta. Ou seja, o santuário é o centro do pensamento dos escritores bíblicos, já que quando encontramos Cristo, ele está no santuário celestial. No santuário trabalhavam 38.000 levitas, está em Crônicas 23:3, sendo 288 cantores, 1 Crônicas 25:7, 4.000 porteiros, 1 Crônicas 23:5, e 6.000 oficiais e juízes, e ainda o sacerdote que se dividiu em 24 turnos. Crônicas 24, 1 Crônicas 24:1. Todos estes trabalhavam para tornar possível a mediação e perdão dos pecados do povo de Israel. 2 serviços básicos no santuário eram realizados no santuário, que serão descritos hoje aqui: o diário, o serviço diário e o serviço anual. Pastor, gostaria de falar alguma coisa? A gente pode continuar? Não, pode continuar. É interessante aqui na terceira depois. Nos referindo ao serviço diário, oferta pelo pecado, o que significa, a pergunta 3, irmão Murilo, quantos cordeiros deveriam morrer todos os dias no santuário? Está em Êxodo 29, 38 e 39. Só um pouquinho, indo lá em Êxodo. (29, 38). Encontrei. Agora, isto é o que oferecerás no altar: 2.000 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás de manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, nós temos aqui. O sacrifício da manhã e da tarde, ou contínuos, eram oferecidos diariamente, mesmo na festa da Páscoa, na do Pentecostes, no dia da expiação, ou em qualquer outra festa especial. Por isso chamavam-se sacrifícios contínuos, que não cessam. Êxodo 29, 42. E prefiguravam, de forma especial, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício não era providenciado por qualquer pessoa. Era oferecido em favor do povo como nação. Ou seja, como um todo. Não era um sacrifício que o pecador oferecia a Deus, mas sim um sacrifício que Deus oferecia em favor do seu povo. Isso beneficiava especialmente os pobres, que não possuíam animais para sacrificar, e os israelitas, que porventura estivessem distantes do santuário. Como no caso de Daniel, que fazia suas orações com o rosto voltado para o santuário. Daniel 6:10. Ofertas pelo pecado. Outro tipo de oferta apresentada no santuário eram as ofertas pelos pecados cometidos. Quando o israelita cometesse um pecado, deveria levar um animal até o santuário. Havia um animal para cada tipo de pecado. O animal mais comum era o cordeiro. O pecador impunha as mãos sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, e em seguida o imolava. O sacerdote tomava o sangue da oferta e o levava para dentro do primeiro compartimento do santuário, chamado lugar santo. Em alguns casos, o sangue das ofertas deveria ser aspergido na cortina que separava os compartimentos santos e santíssimos, e ainda colocado sobre os chifres do altar de incenso. Este era o princípio da Levíticos 4, 5, 7. Esse era o princípio de transferência simbólica do pecado para dentro do santuário. Através do sangue ou através da carne da oferta que o sacerdote comia com ervas amargas, antes de entrar no santuário. Assim o santuário recebia os pecados diários e dessa forma era contaminado. Sendo simbolicamente contaminado com os pecados do povo, o santuário precisava passar por uma purificação uma vez por ano. Serviço anual, dia da expiação ou purificação, dia do perdão. Isso, agora nós vimos aqui o que era o serviço diário, sacrifício diário pelo pecado. Isso até Cristo vir e o verdadeiro cordeiro morrer pelo pecado da humanidade, pelos pecados. Então, até isso acontecer, era um simbolismo do perdão. Quando Cristo morre na cruz, ele traz o perdão. Nossa, mas ia apagar os pecados? Não, calma. Cristo trouxe o perdão. Agora, apagar os pecados é essa profecia de Daniel. Purificação no santuário, que agora a gente vai entender o que é isso, apagar os pecados. Porque o diário era perdão.
E o anual é purificação. É apagar. Pegar uma borracha e apagar. Limpar o sangue que ficava jogado lá no santuário. E simbólico. Pastor? Não, você já explicou, né? Aqui já está dando uma luz, lá no santuário terrestre, já dava uma luz do trabalho de Cristo futuro. O Senhor ia fazer 2 trabalhos, um diário, né, que ele fez uma vez só na cruz, ou seja, ao morrer na cruz, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ou seja, ele deu perdão, ele concede o perdão. Agora, como os pecados do povo de Deus perdoados é escrito nos livros do registro do Santuário Celestial, é necessário que um dia ele seja apagado dos livros do registro. Nós vamos ver isso no próximo estudo, na parte 2. Mas foi bem falado. A expiação ela tem 2 partes, uma de perdão e outra é para o dia do juízo, o dia de apagar os pecados. Um é o perdão, que no santuário terrestre foi dito que era diário, né? De manhã, de tarde, tinha outros tipos de sacrifício por perdão. Então, Deus dava o perdão de Israel. Mas, simbolicamente, como o sangue era jogado lá dentro do santuário, depois nós vamos ver os compartimentos aqui, então era como se, simbolicamente, se sujasse o santuário. Nas festas anuais, a 6ª festa anual, o dia do Yom Kippur, hoje é chamado o dia mais sagrado, é o dia do juízo. Era o dia de apagar os pecados. Vamos para frente, que depois vai ser compreendido. Então, você que chegou até aqui, ou que entrou no nosso vídeo de estudo aqui, estamos falando do santuário construído por Moisés, que foi modelo do santuário celestial, para que você compreenda o que Daniel quis dizer. No 3º ano do reinado de Dário, no século VI, antes de Cristo, o que ele quis dizer quando, até 300 tarde de manhã, o santuário será purificado. Isaac Newton, no livro Código de Raiz da Bíblia, de Apocalipse e Daniel, diz que um dia vale um ano, então é 2.300 anos, seria o dia do Yom Kippur no santuário celestial, ou seja, o início do juízo final. Isso estará bem explicado nos próximos vídeos. Então, continuando aqui, pode passar a pergunta para alguém. Você falou, nós falamos aqui, que no santuário da terra, que era uma ilustração do trabalho de Cristo, tinha o trabalho diário de sacrifício pelo perdão, e depois, agora vamos entrar no de purificação, o apagamento dos pecados. Pode passar para alguém. Esse era tão sério que o povo de Deus, uma vez no ano, eles tinham que orar em volta do santuário. Porque se Deus rejeitasse, ele não ia apagar os pecados e estava todo mundo perdido. Então, era um dia que todo dia do ano tinha o perdão ali, o sacrifício dos animais, a vida continuava normal. Porém, no dia do juízo do povo de Israel, todo mundo parava e orava. Tinha que todo mundo estar afligindo a alma. A gente vai ver em estudos o que é isso. Então, a gente tem que entender o santuário, porque o nosso dia também vai estar marcado para a gente ser julgado. Igual o povo lá, todo ano era um simbolismo do julgamento, né? Então, ali, a pergunta 4. Que outro serviço? Pastor, pode falar. E lembrando que esse dia da purificação, o dia do juízo, era chamado o dia da visitação, o dia que Deus visitava seu povo em juízo, tá? Isso é muito importante para você entender o que o Evangelho diz com o tempo da nossa visitação. Vamos. Pode falar, você levantou a mão? Fica à vontade. Então, é importante fazer essa distinção que o pessoal confunde bastante. O dia diário, oferta diária de perdão, não é o mesmo que juízo final. O juízo final tinha que ter um profundo exame de coração, uma profunda introspecção, né? Se aquela pessoa realmente estava arrependida. Só assim o pecado era apagado.
né? Então, por isso que Davi fala, Senhor, não tira meu nome do livro da vida, apaga meus pecados. Então, a oração constante era apaga, não é somente me perdoa, tira do registro, joga nas profundezas do mar. Então, o dia do Yom Kippur tinha que ter um profundo exame de coração. Porque você se arrepende, você peca, se arrepende e pede perdão diariamente. Agora, no Yom Kippur, no juízo final, agora para nós, tem que ter um profundo exame, uma profunda introspecção, se você verdadeiramente vai estar arrependido, né? E lembrando, para quem chegou até aqui, que o dia do juízo no santuário celestial, no terrestre e no celestial, é chamado, além do dia da visitação, é chamado o grande dia. Muitas passagens da Bíblia que fala naquele dia, a maior parte se refere ao dia da visitação, ao dia do juízo, dia do acerto de contas, que lá em Israel era no dia 10 do mês 7º, dia 10 do 7º mês. Vamos para frente? Irmão Murilo, pode falar, levantou a mão. Pastor, me tira uma dúvida. Nós sabemos que hoje existe uma discussão muito grande sobre a questão do calvinismo e arminianismo hoje dentro da igreja, certo? Sim. Eu confesso, de certa forma, que é uma discussão tanto quanto inútil, certo? Eu confesso que, para mim, é uma discussão tanto quanto inútil. Mas, de certa forma, quando você passa a entender essa questão do dia da visitação, você começa a entender o termo escolhido, que muitas pessoas dentro do calvinismo eles utilizam, certo? Dentro dessa visão que nós estamos estudando aqui. Porque dentro da visão do calvinismo, você já foi predestinado, você já foi escolhido antes de nascer, por assim dizer, certo? É como se Deus tivesse seus preferidos, vamos colocar dessa forma, certo? Sendo que a própria palavra fala que ele quer que todos se salvem, correto? Então, se ele quer que todos se salvem, não teria por que ele escolher alguns. Mas quando nós entendemos sobre essa ótica aqui, nós conseguimos entender os escolhidos, quando Deus vem buscar os seus escolhidos, que é aqueles que já foram julgados, aqueles que já passaram pela sua análise. Entende? Então faz mais sentido do que você... Exato. Uhum. Escolhido quer dizer que passou por uma seleção em Exato. juízo. Uhum. Ele passou por uma seleção em juízo. Perfeita explicação, né? A Isabela falou e muito importante. Eu estava pensando nisso justamente esses dias, porque existe realmente essa discussão, mas quando você traz sobre essa ótica, porque, de certa forma, o calvinismo ele não acredita muito, ou ele não vê muito essa questão das profecias, sobre essa visão, certo? Se você pegar para estudar a maioria das correntes calvinistas, eles têm uma outra visão. Mas faz muito mais sentido o termo ser eleito ou predestinado quando você pensa exatamente dessa forma. Você passou pela aprovação, então ele vem buscar aqueles que já foram escolhidos, aqueles que já foram, vamos colocar assim, já estiveram aprovados, né? Escolhido é uma coisa, pessoal, eleito é outra. Sim, sim. Uhum. Quando diz assim, fomos eleitos desde o ventre, isso quer dizer o olhar onisciente de Deus sobre aquela pessoa, tá? Porque a Bíblia diz que o tempo e a sorte vêm para todos. O sol e a chuva vêm para todos. Então, é muito triste esse pensamento. Não, Deus ele deu oportunidade para todos, tá? Agora, quando você junta a cadeia de verdade desse assunto aí, tá? da eleição, ele elege, ele não está determinando a você, não importa o que você fizer, você vai se salvar. Eu assisti sobre esse tema essa semana, e mesmo quem é contra essa doutrina da predestinação, calvinismo, mesmo eles não conseguem explicar, você só conseguirá explicar a justificação pela fé, que é o tema importante, dentro do assunto do santuário. Então, se você estudar conosco, você que está nos ouvindo, o tema do santuário, o tema que nós trazemos aqui, muitas verdades vão ser esclarecidas, lembrando que é dentro da profecia. Muita coisa você vai ver que você acreditava errado. Siga conosco que você vai ter uma compreensão e você vai se surpreender com aquilo que você vai descobrir.
porque nós estudamos aqui uma linha de tempo de profecia de temas baseado em contexto bíblico. Não usamos palavra de ordem. É criado muita palavra teológica que confunde. Isso aí é só para confundir, tá? Então, vamos para frente. Isso, pergunta 4, irmão Murilo. Lá no livro de Levíticos. Que outro serviço havia no santuário e quando era a realização? Levítico 16, 29 e 30. Orçamento 16, 29. Tá, vamos lá. E isto vos será por estatuto eterno, no 7º mês, do 10º dia do mês, afligireis a vossa alma e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país ou um estrangeiro que peregrina entre vós. 6:29. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para purificar-vos, para que sejam purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês, chamado de Tish. Essa festa era a purificação do santuário, que acontecia apenas uma vez ao ano. Era o maior feriado ou sábado em Israel, e envolvia uma cerimônia sofisticada, o dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão. Esse ano ocorrerá na tarde de 24 de setembro até a tarde de 25 de setembro de 2023. Durante um ano, o santuário era contaminado através dos pecados, que eram simbolicamente transferidos para ele através do sangue do sacrifício. Assim, o pecado era perdoado e o pecador considerado limpo, mas seus registros ficavam gravados no santuário. E contaminavam. Portanto, era necessário do dia 10 do 7º mês apagar ou purificar o santuário desses vestígios. Viu aí no texto aflição de alma? Ali Jesus vai dar uma parábola das 10 virgens, onde vai ligar diretamente ao santuário celestial, que vai ensinar o povo de Deus a afligir a alma. Hoje não é ensinado em nenhuma religião oficial. Não é ensinado o que é aflição de alma. Olha a importância. Para ser salvo no juízo, tem que afligir a alma. Então, isso é tema para depois. Pastor, gostaria de falar? Salmo 70, o Salmo 77, 13. Salmo 77, 13. Eu vou ler um texto aqui. Dentro do que a Anaísa falou, Salmo 77, 13. Diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Onde Deus é tão grande como o nosso Deus, então o caminho para nós seguir está onde? Na compreensão do santuário. Por exemplo, tem um salmista aqui que fala assim: eu olhava para a prosperidade do ímpio, e eu quase me desviei. Eu quase desviei do meu caminho. Até que eu entrei no santuário de Deus e conheci o fim deles. Tá? É um salmo na Bíblia que fala isso. Então, Asaf, ele diz que olhando a prosperidade dos ímpios, ele falou assim: eu sou afligido, eu faço bem, sou afligido todo dia. Eu percebo que o ímpio faz o mal e morre no sossego lá. Eu quase desviei do meu caminho, até que entrei no santuário e compreendi o fim deles. Então, o que aconteceu? Ele foi falar com o sacerdote, tirar as dúvidas: por que eu faço bem e sofro, e a pessoa que faz o mal? Aí o sacerdote ele foi lá falar com o sacerdote falou: olha, isso aqui, ó, vai haver um juízo, tá vendo? Um dia vai haver o juízo. Porque o que eles faziam lá era comemoração, era simbólico. Ele sabia, quem era fiel sabia que aquilo ali era passageiro, aqueles rituais, aquela lei que regulamentava o tema do santuário. O vermelho aí está apagando muito, viu? Um amarelo, tá, aquele seria melhor. Então, aí ele entendeu que haverá um juízo final. Ele entendeu ao estudar os rituais do santuário. É isso que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Isso é muito ignorado. Hoje é ignorado até que o juízo começa pelos fiéis.
Hoje é ignorado. Não. Hoje a pretensão hoje daquilo que tudo pode, por ser cristão, é tão grande que ignora que o juízo começa pelos mais fiéis. Olha só. E a Bíblia diz, em 1 Pedro 4,17, importa que o juízo comece pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho? Diz o apóstolo Pedro. Então, esse dia aqui era um dia, né, de muita reflexão, e afligir a alma era chamado o grande dia. Era um dia de afligir a alma. Dia de aflição. Por quê? Era o dia da visitação simbólica de Deus. Ele visitava o povo em juízo. Se o sumo sacerdote fosse rejeitado, por isso que quando o sumo sacerdote entrava com 2 bodes para sacrifício, vocês vão ver aqui, eles amarravam um barbante na roupa e ficavam puxando para ver se sentia o sacerdote vivo. Se o sacerdote fosse rejeitado, Deus rejeitava a nação. Então, vamos para frente aqui. Isso, vamos para a pergunta 5. Todo mundo ficou claro que o santuário existia 2 serviços. O perdão e apagar os pecados. Para apagar o pecado, ali era necessário um juízo. Pergunta 5. Antes de realizar, pastor, fazer por pastor, lê o texto para nós. Antes de realizar o cerimonial do dia da expiação, Anaísa, perdão, só porque ele pediu primeiro para... Desculpa, Anaísa, desculpa. Não, pode falar, irmão. Você não foi óbvio, o santuário ele tinha essas funções. O santuário também tinha uma função fiscal antigamente, não tinha? Quanto à questão de arrecadação, por exemplo, lá em Malaquias, quando fala, trazei os tesouros à casa do Senhor. Ali ele tinha essa função, não tinha? Não, ali é diferente. Ali é porque quem cuidava do santuário eram os levitas. Sim. A tribo de Levi, ela quando dividiu, ela não tinha propriedade, então ela vivia dos dízimos das ofertas. Então, o mantimento ali que fala era espiritual, tá? Então, eram os dízimos, a oferta era para sustento deles. Agora, a questão aí já é mais na parte cívica da nação, né? Claro que no templo depois tinha os impostos do templo, tá? Mas muita coisa foi criada ali contra a vontade de Deus. Durante o cativeiro, após o retorno dos israelitas, no período do cativeiro babilônico, medo-persa, né, grego, então, a partir do retorno, eles não fizeram as coisas conforme Deus determinou, chegou até os dias de Cristo com muita corrupção, muito imposto, muita opressão sobre o pobre. Era tamanho que, enquanto você lê lá que no santuário antigo, o pobre poderia pegar 2 rolinhas com arapuca e levar como sacrifício. O outro que tinha posse levava novilho, levava ovelha, ele podia levar um pombinho. Então, não tinha pobre que não conseguia fazer oferta, porque a pessoa levava um animal pela sua casa. Oferta voluntária, chamada, né? As ofertas voluntárias era ele que oferecia. Nós vimos aqui a oferta que Deus oferecia pelo povo, era o diário, o sacrifício diário era Deus ofertando, porque ele deu Jesus, ele deu o cordeiro. Então, esse era o sacrifício diário, pessoal. Tarde, manhã, ninguém dependia de levar animal, tá? Esse era Deus que oferecia, representando Cristo, que ele deu de graça. É o perdão que é dado de graça para todo mundo. Nós não recebemos o perdão aqui por obediência. Quero deixar bem claro para quem está aqui conosco hoje. O perdão não é um dom gratuito de Deus, tá? É o título ao céu. O perdão é o quê? É um título ao céu. Você ganhou um título. Essa é a primeira parte. Não vou falar da outra parte que é importante, que é santificação, que é a habilitação para tomar posse do título, né? É como se fosse assim, o irmão Murilo ganhou uma semana lá uma semana para ele conhecer, eu vou falar do Brasil aqui, né? Os Lençóis Maranhenses. Ele ganhou hotel, tudo pago lá. Ele vai passar o período que ele vai passar lá, tudo de graça. Mas para ele chegar lá, ele vai ter que fazer uma preparação.
ele tem uma obra preparatória, ele tem que comprar passagem por conta dele, ele ganhou estadia. Então, a vida eterna é a estadia da eternidade de graça. Agora, a santificação é a preparação para chegar até lá, que tem que ter. Chama santificação. É para você estar habilitado a viver lá. É o que te habilita a gostar do céu, vamos dizer assim, né? Senão o céu vai ser chato. Né? Se levar qualquer um sem preparo, o céu vai ser chato. E uma pessoa falou uma frase assim, falando da imigração nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos deveria ter rígidas regras de imigração? Ele disse assim, para entrar no céu tem rígidas regras de imigração. Por que o nosso país tem que abrir as portas? Deus não abre. Agora, a porta do inferno não precisa de regra para entrar. Tá? Quer viver sem regra? Então, mas voltando aqui, tá? Eu não sei se respondi a tua pergunta, embora eu entrei no outro tema. Pode continuar então, Anaísa. Para a minha pergunta agora, né? Pergunta 5, para mim? Na verdade, eu vou pedir para o pastor ler para a gente, porque o texto está explicado aqui na notinha. Deixa eu voltar o que eu fiz aqui. Mas eu acho que se marcar assim fica difícil para quem ler aqui, tá? Tudo assim, bem. A pergunta 5, o texto vai estar explicado aqui. Ele está repetindo na notinha o texto. O que está no texto está aqui na notinha. Ó. Antes de realizar o cerimonial do dia da expiação, o que o sumo sacerdote fazia? Aqui na notinha está o que está... Ou lê o texto ou lê a notinha. Pode ser a notinha para acelerar. E o texto está... Eu gostaria de ler. Oi? Quem vai ler? De ler? Posso ler. Pessoal, o texto aqui está em Levítico, capítulo 16, verso 3, verso 4, verso 11 ao 14. A preparação para as festividades da expiação iniciava 10 dias antes. Então, no dia 10 do 7º mês, era a sexta festa anual. Nesse dia 10, era chamado dia de repouso. A palavra repouso no hebraico quer dizer o quê? Shabat. Quer dizer repouso, descanso, é um dia de descanso. Então, ele era o mesmo nível do sábado semanal. Era um sábado anual, tá? Então, nas 7 festividades anuais, eram 3 festas na primavera, tá? E 4 festas no outono. Então, as 3 eram na primavera. Dia 15 do primeiro mês, dia 21 do primeiro mês, segunda festa, segundo Shabat anual, depois o dia de Pentecostes, 50 dias depois após o primeiro dia da semana. Aí depois, só no outono, no 7º mês, aí que ia ter as outras festas para completar as 7 festas, tá? Então, era assim. E essa sexta festa, que era o dia da expiação, a 5ª festa era o dia 1º do 7º mês. Opa! Dia 10 era o dia da expiação. E no dia 1º era o quê? Diz que a preparação para o dia da expiação tinha uma preparação. Olha que interessante. Mas Deus não deu perdão para eles no sacrifício diário? Deu perdão, eles não eram perdoados? Era. Por que exigia uma preparação se eu estou perdoado? Tem gente que fala assim, não, mas esse negócio de falar de preparação, santificação, não existe. Jesus já deu perdão. Olha aqui, tinha um perdão. Mas no dia 1º do 7º mês, tinha um dos feriados, que era o dia das trombetas. Era um Shabat. Dia 1º do 7º mês. Então, Israel, lembrando, tinha 7 Shabat, ou seja, 7 feriados. Aquele dia era feriado. Eram os 7 feriados, os 7 sábados anuais festivos, chamado festivo. Lembrando que os rituais do santuário recebiam o nome, recebe na Bíblia o nome de dia festivo, dia de festa, pessoal. Em outro lugar chama dia de preparação, dia de celebração. Isso está tanto escrito por Moisés, como escrito por Paulo em Hebreus 8. Tá? E em Colossenses 2, ele fala que os sábados festivos
tinha comidas e bebidas. Tá? Então, o que acontece? Então, dia 1º era o dia das trombetas, porque avisando, aquele feriado, tocava trombeta, avisando para o povo se preparar, que no dia 10 era a expiação. Esses dias anteriores ao 10 do 7º mês, era para haver um arrependimento do povo para que seus pecados fossem apagados. Perdoado não foi? Agora tem que ser apagado, porque o santuário foi sujo. O sangue era levado para dentro. Simbolicamente era sujo. Era necessário, nesses dias, antes, houvesse uma perfeita mudança de coração. O sumo sacerdote, que dirigia a cerimônia, tinha também uma preparação especial. Olha a preparação que o sacerdote tinha. Hoje, os pastores brincam com as coisas de Deus. Até mesmo quando você vai contrapor uma pessoa que tem uma opinião diferente, de outra denominação, é dado risada da pessoa. Então, aqui diz assim, olha a preparação que o sacerdote tinha que fazer. Primeiro, 7 dias antes do dia da expiação, ele mudava para o recinto do templo. Tinha que ir lá para dentro do templo, para oração e meditação. Olha como lidar com as coisas sagradas é solene, tem solenidade. Não dormia no dia anterior ao dia 10, o dia 9 do 1º mês, ele ficava acordado, para que não visse qualquer contaminação da mente. Banhava-se, tirava as vestes de sacerdote e vestia a veste de sumo sacerdote. Lembrando que, durante o ano, nas festas, no sacrifício diário, ele tinha uma roupa de sacerdote. No dia 10, ele vestia a roupa de sumo sacerdote, com aquele urim, tomia as pedras, aquela roupa, aquela estola sacerdotal, a mitra, que vestia e tal. Banhava-se, tirava as vestes de sacerdote e vestia a de sumo. Ele usava um cinto branco e uma mitra de linho, sem ostentação, para estar diante de Deus. Antes de começar a expiação pelo povo, o sumo sacerdote devia fazer expiação por seus próprios pecados. Sendo assim, estava limpo para ser mediador entre Deus e seu povo. Então, isso está em Levítico 16, você encontra isso. Lembrando, pessoal, quando o apóstolo Paulo fala que mudou o sacerdócio, mudou a lei, porque o sacerdote, no santuário terrestre, ele era mediador do povo. O que não pode ser hoje, o pastor, o padre, ele não pode ser mediador. Então, mudou a lei, que a lei cerimonial mudou, né? O ritual aqui mudou para o ritual da Santa Ceia. A lei bíblica, no caso lá, é a normativa de Cristo que fala que você tem que celebrar a Santa Ceia assim, assim, assado. Então, mudando o sacerdócio, mudou a lei. Tudo isso se tratando do ritual do santuário. Não se trata da lei moral, essa palavra, como querem hoje, né? Fica mais fácil, né? Para a religião ser mais tranquila, né? Então, é isso. Era um trabalho especial que está em Levítico 16, 3, 4, 11 a 14. Você que está aqui conosco, lembrando, quem entrou até aqui, estamos falando dos rituais do santuário que existia no antigo Israel, no templo. Primeiramente era em cabanas, né? Ela viajava, depois foi colocada no templo. Simboliza o verdadeiro que nós vamos ler aqui agora. Que coisa linda que é o culto. Vocês vão ver. Os animais, pastor. Oi? Quais animais tem eles alguns usavam? animais. A pergunta 6. Sobre os animais? Aqui é a pergunta 6. Ah, tá. Quais Isso. eram os animais usados no dia da expiação, purificação do santuário? Está em Levíticos 16, do 5 até o 10. Levítico 16, do 5 a 10, e o irmão Murilo pode ler. Deixa eu lá em Levítico. Se você quiser ler a leitura aqui, vai falar mesmo, está citando, ou fica à vontade. Por causa do tempo, né? Fica à vontade. Você quer que lê direto o texto ou lê o texto bíblico? Ah, pode ler direto aqui, né? Pode, Já tá. foi citado para quem está assistindo o vídeo, Levítico 16, 5 a 10. Vamos lá. O sumo sacerdote separava 2 bodes no dia 10,
do 7º mês. A sorte era lançada sobre ambos, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. O nome no hebraico é Azazel. Após lançar sorte sobre os bodes, o sumo sacerdote tomava um novilho e o matava, e um sacerdote colocava parte do sangue numa tigela, mexendo de modo a não coagular. Enquanto isso, o sumo sacerdote tomava brasas do altar onde as ofertas eram queimadas e colocava-as no incensário. Ele também enchia as mãos de suave incenso e levava ambos para dentro do santuário, um lugar santíssimo. Colocava o incensário no propiciatório, o qual era coberto por uma nuvem, para que ele não morresse. Levítico 16. Sabe o que é propiciatório? Diga. Em cima da Arca da Aliança, a Arca da Aliança estava no lugar santíssimo, tinha 2 anjos, de estátua de anjo, as asas, como se fosse a minha mão aqui, as asas assim, e o rosto como se fosse esse dedo, um olhando para o outro, assim, em reverência, sobre a arca, né? E tinha uma vasilha embaixo, por cima da arca. Aquela vasilha era onde o sangue era aspergido, né? Era colocado ali. Entendi. Tá? E tinha um incensário queimando também, incenso, tá? E No o sangue, propiciatório. Murilo, ele era absorvido na hora ali, não sujava, entendeu? Uhum. Mas, tecnicamente, a purificação era para limpar, mas, na realidade, como Deus estava ali, a presença de Deus fulminava ali aquele sangue, na hora que caía já... Eliminava. É isso mesmo, pastor. Eu ouvi um pastor dizendo assim, não, quando ele jogava o sangue, fedia para tudo quanto é lado, porque jogava o sangue na cortina, no lugar santo, todo dia. Imagina se todo dia jogando sangue, o tanto de sangue que ia ali, se ficasse aquilo ali, literalmente, alguém suportaria entrar ali dentro? Não. Não tinha como. Então, assim, perde a noção da santidade das coisas de Deus. Sim. Ali tinha uma glória de Deus ali, que absorvia. Lembra quando Gideão fez um sacrifício e um fogo queimou? Quando Isaías fez o sacrifício, o sangue, Deus aceitava aquilo e queimava, tá, pessoal? Fogo santo ali, não é brincadeira, não. Então, vamos, pode continuar. Por isso que o sacerdote tinha no sacerdote, porque se o sacerdote fosse rejeitado, o povo fosse rejeitado, na hora sumiu o sacerdote, né? E lembrando ainda, quem está assistindo, nós estamos falando do santuário terrestre, modelo do santuário verdadeiro. Tudo tipificando algo maior após o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que morreu uma vez só, oferecendo um eterno sacrifício, um perdão eterno e único. Tá? Após o sumo sacerdote que estava dentro do lugar santíssimo colocar o incensário no propiciatório, ele saía fora para receber de um sacerdote o sangue do novilho. E retornava no lugar santíssimo com o sangue do novilho, onde aspergia com o dedo sobre o propiciatório, em direção à banda do Oriente por 7 vezes. O propiciatório era o lugar onde criam que Deus estava sentado. Este assento era um bloco de ouro puro, que ficava em cima da arca. Antes de você continuar, perdão, por que 7 vezes sob a banda do Oriente e o propiciatório é onde cria que Deus estava sentado? Isso está em Êxodo 25, 17, 22. Por quê? Você encontra em Apocalipse 7, 4 anjos estão retendo os 4 ventos da terra, 4 pontos cardeal, e um anjo que vem da banda do sol nascente, que vem do Oriente. Então, o Oriente, aqui já estava tipificando a vinda de Cristo do Oriente celestial, tá? Tipificando a vinda do Cordeiro de Deus, né? Embora ele nasceu de mulher, mas ele era o Filho eterno de Deus que nasceu. E a vinda de Cristo, quando essa aspersão, mostrando que a vinda de Cristo para a purificação da terra, a segunda vinda que virá nas nuvens do céu, com poder, grande glória. Pode ir. Pode ir? Pode. Ao voltar do lugar santíssimo, o sumo sacerdote levantava o bode da expiação pelos pecados do povo. Tornava a entrar no santíssimo, onde aspergia o sangue do bode sobre o propiciatório, como fizera com o sangue do novilho. Levítico 16:15. Depois disso, o sumo sacerdote voltava ao pátio e abençoava o povo. Então, havendo acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, Levítico 16:20, fazia chegar o bode vivo para Azazel e o enviava ao deserto, onde era amarrado e morria de sede e fome.
Me diga, meu Murilo, o que você acha do bode que recebia todos os pecados em cima dele e era deixado no deserto sozinho? Tá fazendo menção a quê? A quem? No futuro, lá no milênio? Lá no Satanás. milênio? O Isso. bode era amarrado e morria no deserto. Não, o bode não. O bode era... É o Azazel. É. O bode Azazel. Era um simbolizando o expiatório, morria. O simbolizando Azazel, o bode emissário. Emissário é de emissão, né? Então foi... Isabela, pode falar. É simplificando, alguém tem que levar a culpa, né? Alguém leva a culpa, né? 2 levaram. Primeiro Jesus e a profecia que outro vai levar no futuro agora. Enquanto um levou a culpa e pagou já na cruz, e o outro, quem leva a culpa, que não pagou, não se arrependeu, não pagou. Oi? Satanás? Então o bode emissário, que vai ficar um período solitário ali, representa o quê? Satanás. Na verdade, até nas parábolas de Jesus, né, ele utiliza, vocês não são ovelhas, são bodes, né? Na verdade, eu peguei por causa desse simbolismo. Os que estão à esquerda é bode, e à direita é o bode. Vamos O que para frente? simbolizava Cristo tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha. Já o que ia significar o bode expiatório podia ser qualquer bode. Mas o que simbolizava Cristo tinha que ser sem mancha. O expiatório era Cristo, o emissário era o inimigo. Isso. O que levava a culpa depois. É assim, eu perdoei meu povo, agora a culpa deles vai para você. Você vai pagar o seu e mais do que você tentou o outro a fazer. Isso é a representação do bode emissário. Veja ali na figura todo mundo orando ali em volta e o sacerdote aqui passando, o sumo sacerdote passando os pecados daquela nação para o Azazel, para ele ser amarrado e ser morto lá no deserto de sede, fome, enfim, simbolizando os 1000 anos que Satanás ficará preso na terra. Bonito, né? Mas vamos lá, por causa do tempo. A Isabela quer... pode falar, mas... Ana, eu, Isabela, aqui, fazia uma confusão quando eu li esse texto, porque, assim, ele fala de um novilho e 2 bodes. Então, são 3 animais, correto? Tem um novilho e 2 bodes. Aí eu fazia aquela confusão, eu ficava, nossa, mas o novilho não é Cristo. Mas o novilho ali, ele é separado, ele é o sacerdote, é parte do juízo daquele sacerdote. Então, o novilho ali era para o sacerdote espiar ele e a casa, né? Agora, o bode emissário, Azazel, é o que fica lá preso sozinho, né? E o expiatório, por que todo mundo fala hoje, né? Bode expiatório. Eu ficava me perguntando, gente, por que é um senso comum hoje? O bode expiatório. O bode expiatório é Cristo, né? Por que bode? Porque ele tomou sobre si as enfermidades do mundo, né? O pecado do mundo. Por isso que ali ele é simbolizado como uma coisa ruim. Porque ele tomou sobre si, né? Ele se fez pecado, né? Ele se fez uma coisa ruim para salvar, né? Então ali eu ficava me perguntando, nossa, mas por que 2 bodes? Porque Cristo se fez um bode, né? Se fez o opróbrio dos homens, né? Ele fala em Salmos, eu sou opróbrio dos homens, eles me veem e riem de mim, né? Então foi o que Jesus passou, né? Exatamente. Ele ia levar a culpa. O cordeiro é ele pagando sem... É inocente, é a inocência dele. E o bode é ele como culpado, né? O bode expiatório. Isso vai estar explicado na pergunta 7 agora. O que simbolizavam esses animais? Eu vou pedir para o Murilo fazer a leitura aqui da notinha que está falando ali de Hebreus 9:11 até o 14 e Apocalipse 21:3. Hebreus, eu acho que é importante ler, pastor. Igual... Lê para nós, os 9:11 até o 14. Só que a gente tem que já dar uma acelerada um pouco para o tempo, né? Mas pode ir. Hebreus é importantíssimo. Vamos lá, Hebreus 9:11 a 14, tá? Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar,
tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Como é que diz o 11 aí, que eu estava lendo outra parte, Hebreus 9, 11. 9, 11? É. A parte 11, tá. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não pela construção. Não desta construção, desculpa. Coisas boas que haviam de vir. Uhum. E você leu o então 12, Cristo é quem? O sumo sacerdote. o 12. Eu quero que ele lê o 12 agora, antes de comentar. Lê o 12 para mim. Nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Isso, você viu aí a diferença, né, Isa? Uhum. Pessoal, para a gente que estuda as melhores traduções da Bíblia, então essa aí está em harmonia com as Bíblias. Ela é uma Bíblia literal, com a revista corrigida, né? Na revista corrigida diz: vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Está em harmonia o texto. E entrou uma vez, na minha diz no santuário, a sua diz no lugar santo, não é? Não, a minha diz no... No lugar santo. No santo lugar, é a mesma coisa. Santo lugar, a sua diz. Uhum, isso. A que você está lendo. Está em harmonia aqui também. Então, aqui, meu irmão, ele está falando, após o sacrifício na cruz, após ele cumprir o sacrifício diário, né? Uhum. Ou seja, o sacrifício contínuo, lembra que o apóstolo Daniel disse que o contínuo sofreu um ataque. Sim. Pelo chifre pequeno, ele tira ele e põe a missa, o sacrifício da missa no lugar dele. Entendi. E ele recebe, ele faz intercessão entre os homens de Deus, recebe confissão de pecado, uma coisa que só Cristo pode. Então, ele substitui, o papado, ele substitui, o chifre pequeno substitui o sacerdote. Ele substitui o sacerdote celestial e substitui também o sacrifício diário, ou o contínuo sacrifício. Ele Pastor, ataca, nesse sentido, é um ataque. E o que Hebreus 9, 11 e 12 está falando é muito importante nessas Bíblias de tradução literal, enquanto as outras Bíblias, viu, irmão e Murilo? Bíblia revista atualizada, linguagem de hoje, nova versão internacional. Essas Bíblias distorcem esses dois lugares aqui, tá? Eu tenho a NVI, você quer que eu faça a comparação aqui? Aí vai dizer bem já realizado. E vai dizer que essa entrada aqui, veja bem, essa entrada aqui, Murilo, antes de você ler, você tem que ter consciência nessas versões primeiro. Aqui está falando que após Cristo morrer na cruz, após Cristo fazer o seu trabalho como sacrifício diário, como sacrifício de perdão, né? Lembra o diário, que é de perdão? Uhum. Na cruz ele nos deu perdão eternamente. Após fazer isso, ele não subiu ao céu? Sim. Subiu ao céu. E o que ele ia fazer agora? Um trabalho onde? Onde ele ia efetuar um trabalho? Lá no Santuário Celestial. Opa! Então ele entrou para realizar coisa que havia de vir. Coisa que havia de vir, na minha diz assim, vindo Cristo como sacerdote dos bens futuros. Ele entrou para realizar um trabalho. O que ia vir sobre o povo de Deus? O que havia de vir? A expiação. Tá? Ele inicia na cruz, mas não completa a expiação na cruz. Muita gente vai escandalizar comigo, vai mandar mensagem, porque é pregado assim, é pregado que a expiação completou tudo na cruz. Quando você estuda aqui, via que no sacrifício diário era apenas a parte do perdão. Apenas não, que é fundamental. Né? O perdão é fundamental, ele exercia essa parte. Mas no dia da expiação, era apagar os pecados, era purificar aquilo que simbolicamente jogou. Os pecados jogou ali, não jogou? Não está gravado ali?
Jeremias, Deus falou, os pecados do meu povo estão gravados na ponta do altar. Por que que fala assim? Porque todo dia pegava aquele chifrezinho que ficava no altar de incenso ali, que ficava na cortina que dava para o outro lado, que uma vez por ano ia entrar. Então ele tinha que pegar um ramo de isopo, que era um mato mole, melar no sangue e passar na ponta do altar. Porque o pecado do povo estava perdoado, mas ficava registrado. Uhum. Tá? Literalmente quer dizer o quê? Nosso pecado é perdoado, mas nos livros do registro é escrito o pecado que você pecou. Quando é perdoado, a gente entende assim, foi escrito embaixo assim, ó, perdoado, mas não foi apagado. No dia da expiação, no dia da visitação, que ele vem como ladrão, ou seja, lá no santuário celestial, ele vai apagar aquilo ali, tudo. Ele apaga o livro dos pecados. Tem o livro da vida, o livro das boas obras e o livro dos pecados. O livro dos pecados é tornado branco, ele apaga. Então, esse verso 11 e 12 está falando que Cristo, após a cruz, ele entrou no santuário. Ou seja, ele entrou no santo lugar, ou entrou no santuário, dá certo também, está correto? Para realizar o bem futuro, que era o apagamento dos pecados. Qual era o bem futuro? Qual era as coisas boas que havia de vir? Era Deus apagar os pecados do povo de Deus. Isso está em Atos 3, 19 a 21. Arrepender e converter, isso é depois que Cristo morreu. Sim. Lá em Atos, depois que Cristo morreu, fala assim, arrepender-vos, pois, e converter-vos, para que seja o quê? Purificados. Apagado o vosso pecado. Foi perdoado. Agora tem o dia do juízo, é o dia de apagar o pecado, pessoal. Então, você que está vindo esse vídeo até aqui, estude o santuário terrestre para entender o trabalho de Cristo no santuário celestial. Tá certo? Até mesmo, pastor, o pessoal usa muito aquela frase tá lá na Bíblia, fala assim, de Deus não se zomba, que o que você plantar, você vai colher, certo? Que todo plantio tem uma colheita, obviamente. Mas o perdão de Deus, ele apaga, vamos colocar assim, essa colheita que seria a condenação, né? Exato. Então, o perdão, ele apaga uma condenação, vamos colocar assim, ele apaga uma colheita indevida ali. Querendo ou não, né? Com arrependimento. Ele vai apagar. No dia da expiação da purificação do santuário celestial, que o juízo, o dia de purificar, a purificação do santuário é juízo. Ele ocorre pelos mortos primeiro, todos os mortos, aí para e começa pelos vivos. Na breve, próximo da vinda de Cristo. Então, voltando aqui, o texto de Hebreus 9, 11 e 12, em especial, vai revelar a você qual Bíblia que está escrito corretamente a palavra original que Deus deu. Embora nós não tenhamos acesso ao original, mas aqui pelo contexto do assunto, olha que interessante. Como é que eu sei que essas Bíblias modernas estão erradas? Aqui, pelo assunto lá das Escrituras, lá do tempo de Moisés, do santuário terrestre, eu estou vendo que essa versão que diz assim, entrou Cristo pelas coisas já realizadas. Olha que terrível, irmão. Pode ler aí. Lê na Bíblia, Nova Versão Internacional. Está no lugar santíssimo. 9, 11 e 12. Está no lugar santíssimo. Exato, já está vendo? Está querendo dizer o quê? Não tem... E o verso 11? Diz que ele entrou para quê? Lê o 11 aí, 9 e 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, irmão, pelos bem presentes, a maioria das Bíblias fala bem já realizado, tá? Revista atualizada, a linguagem de hoje fala bem já realizado. A Bíblia Novo Mundo da TJ fala bem já realizado. Então, o que acontece? Quando fala bens presente ou realizado, está falando de perdão. Não é esse o assunto aqui. Não é perdão. Deixa eu fazer uma pergunta. Perdão, ele é tanto ele era do passado de Paulo ali, já realizado na cruz, como era presente. O perdão é presente.
O perdão, ele é passado da cruz, né? Que ele morreu, perdoou na cruz, e é presente, é hoje. É Uhum. qualquer momento que você pede perdão e verdadeiramente se arrepende, você é perdoado. Então, aqui não é bens presente, é bens futuro. Para a época de Paulo, era futuro. Entendi. Pode falar, né? Pastor, muita gente hoje fala, a Bíblia vai ser alterada, vamos reescrever a Bíblia. Pessoal, a Bíblia já está sendo alterada faz, ó, e o povo não percebe. Vai em qualquer igreja aqui, pastor, me indica uma Bíblia. Qualquer pastor vai te indicar. Usa a Nova Internacional, usa atualizada. Eles estão indicando para os membros. Isso é gravíssimo. Uma Bíblia alterada. Os textos na literal diz uma coisa e na paráfrase tá dizendo outra, tá mudando. O lugar que fala Jesus, fala dinheiro, outro lugar que fala de João, fala dragão. É gravíssimo, né? Já, Vamos para frente? já leu a mensagem? A Bíblia, a mensagem? Eu não conheço, não quis nem conhecer. Não, a Bíblia, a mensagem, ela basicamente ela explica a Bíblia, certo? Ele é uma Ela- parábola. É a parábola, exatamente. Ela dá uma explicação da Bíblia. Parábola, ela é uma parábola. frase, Eu né? não quis nem conhecer. Eu sei que ela é uma parábola. Mas vamos para frente, pessoal? Uhum. Vamos tentar abrir. Pastor, só para te falar, eu tenho uma Bíblia literal aqui, literal mesmo. Ó, Não, mas essa King James é literal. Ela já é aqui, literal. a LTT que fala, e não através do sangue de bodes e bezerros, através, porém, do seu próprio sangue. Entrou de uma vez por todas para os santos lugares celestiais, para uma eterna redenção para nós, havendo ele Lê obtido. o verso 11, 9 e 11. Tá. Mas o Cristo, havendo vindo, o sumo sacerdote das boas coisas que estão vindo, então, através do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Não, nesse texto ela não está errada, mas tem outros lugares para confirmar se ela é realmente, tá? Entendi. Aí está correto. Aí está correto. Tá? Porque o tempo aí do 11 é futuro, Uhum. e o lugar é lugar santo ou santuário. Qualquer Bíblia que fala que ele entrou no santuário está contando. Cristo, porque Zacarias diz que Cristo exerceu duas funções, de sacerdote no santuário celestial e de sumo. Uhum. Logo após ele subir ao céu, ele ficou como sacerdote. Mas o dia que o santuário foi purificado, o dia que ele entrou no lugar santíssimo, aí ele entrou como sumo. Porque ele tanto é sacerdote como sumo. O sumo sacerdote, ele era tanto sacerdote como sumo. Vamos para frente? Okay. Aí a gente lê só a notinha, Neisa. Vamos para frente na 8 e 9. Beleza, só notinha. Vou pôr mão no livro para ler, então. A 8 aqui, a 7 tem que ler também, né? Tem que ler. Pode sim. O bode que era sacrificado para o Senhor no dia da expiação é um símbolo de Cristo, que viria ao mundo morrer pelos pecados da humanidade. Isaías 53, 7, João 1, 29 e Apocalipse 13, 8. A purificação do santuário ilustrava então 3 fases do ministério de Cristo: o sacrifício substitutivo de Cristo, a mediação sacerdotal de Cristo, o julgamento final da humanidade. O bode emissário, Azazel, que era levado para o deserto e abandonado para morrer, é uma representação de Satanás, que durante 1000 anos ficará isolado para que não engane mais ninguém. Jeremias 4, 23 e 56. Lê os textos bíblicos aí, irmão, meio pausado para o pessoal examinar. E Apocalipse 20, 1 e 2. Jeremias 4, 23 a 56. Bem claro que aqui está falando de um período que na Terra, nesse período de Jeremias 4, 23 e 56, você que me ouve, o profeta olha para a Terra nesse período, ele vê a Terra destruída pela face do Senhor, ou seja, pela vinda de Cristo, e as cidades destruídas, e ele não vê homem nenhum na Terra, não tem um ser vivo na Terra. Ele não vê nem pássaro diante da face do Senhor, diante do Senhor. E isso ocorrerá durante o milênio, porque Cristo vem buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitam, incorruptível, os vivos são transformados, e os demais são mortos pelo resplendor da sua glória, pelo assopro da sua boca. Então não sobra ninguém vivo. O inimigo, aí durante 1000 anos, o inimigo fica preso na terra, segundo Apocalipse 20, 1, 2. Ele é algemado simbolicamente. Essa cadeia aqui é ele, não tem ninguém para tentar, porque a vinda de Cristo levou os fiéis mortos que ressuscitaram ali, imediato, e os vivos, e os demais, não tem ninguém vivo.
tá? Então, continuando aqui, mas é outro assunto para outro vídeo, tá? O milênio. Isso foi compreendido pelos mileritas lá, de várias denominações que uniram um grupo de unidade de fé e compreenderam isso lá em 1800, a partir de 1821, 1830, até 1844. Depois disso, será solto e depois da segunda ressurreição e da última Ele é rebelião. solto para ocorrer a segunda ressurreição, para enganar os que eternamente perdidos ressuscitam a segunda ressurreição, porque bem-aventurado e santo quem tem parte na primeira. Aí, depois do milênio, como houve a segunda fase do juízo, lá o juízo dos jurados, né? É apresentado por jurados. Os jurados, que é o salvo da terra, fazem parte durante o milênio do julgamento, Apocalipse 20. Eles julgam também, até os anjos caídos, eles vão julgar os anjos caídos, diz a Bíblia. Aí, quando eles julgam, Deus determina a sentença dos perdidos, aí termina o milênio, Deus ressuscita todos os perdidos, e eles acham que Satanás é quem ressuscitou eles. Satanás se declara junto a eles, desce a Nova Jerusalém sobre o Monte das Oliveiras, literalmente, e vai haver a coroação de Cristo ali na Nova Jerusalém. Satanás cerca a Nova Jerusalém, e antes dele ser destruído, ele perde o poder dele, e os ímpios se sentem enganados de novo por ele, percebe que ele está envelhecendo, o corpo dele está virando humano, então ele se lança contra ele. A gente não sabe até que ponto ele se torna, mas ele começa a envelhecer, perder o poder, e eles conseguem ferir ele. Né? Isso está em Isaías 14, Ezequiel 28. Tá? O irmão já conferiu lá, irmão? Já. Está lá ou não está? Tá, dá a entender ali. Com certeza. Então vamos para 8? Isso. É 8, né? Terminou? Mas tem que abreviar, tá? Tá, vamos lá. Como, perdão, Anaís? Terminou de ler aqui? Eu acho que terminou, né? Depois disso... terminou. Beleza, então pergunta 8. Como Jesus cumpriu a tipologia dos animais mortos no santuário? Não, eu vou ler aqui. E o irmão leu. O irmão não leu tudo, tá? Na hora eu pedi para comentar. Ele explicou. Depois disso, ficou aqui, ó. Isso. Depois disso será solto, e depois da segunda ressurreição e da última rebelião com os ímpios será destruído, Satanás. Estou referindo a Satanás. Uma vez que o bode emissário só entrava em cena terminada a expiação. Levítico 16, 20. Fica evidente que Satanás não participa da expiação dos pecados, mas é destruído por seus próprios pecados e pelos pecados dos que levou outros a cometerem. Lembra que o bode emissário ele levava a culpa lá dentro? Ele emitia sobre ele os pecados? Ele não era sacrificado? O bode expiatório era, e o emissário era tirado de dentro do lugar santíssimo e amarrado para morrer no deserto? Sim. Então, a 8. Irmão. Todos os sacrifícios do santuário constituíam o caminho da salvação pela fé. Instruíam o povo de Deus sobre o terrível caráter do pecado e apontavam o meio escolhido por Deus para acabar com o pecado, ou seja, o sacrifício do Filho de Deus. João 1, 29. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo, indicando o fim de todo o sistema sacrificial de animais, que por milênios apontava para a morte do Filho de Deus. Então Jesus cumpriu a tipologia, o que tipificava, né? Ele representava aqueles animais ali, cumpriu nele ali. Isso, vai se cumprir o Apocalipse ali, deixa claro que tem que entender o santuário, os animais de Daniel. Enfim, vamos para 9. O que aconteceu com o santuário terrestre? Mateus 24, 1 a 2. O santuário terrestre foi o centro de adoração para o povo de Deus ao longo de séculos. A primeira tenda foi construída por Moisés por ordem divina. Este tabernáculo, ou tenda móvel, mudava de local à medida que o povo viajava pelo deserto em direção a Canaã. Alguns calculam que nesse período de 40 anos de peregrinação no deserto, o tabernáculo tenha sido mudado 41 vezes. Quando finalmente chegaram a Canaã, o tabernáculo foi fixado definitivamente em Siló.
Josué 18:1. Após o rei Davi descansar de seus inimigos, sentiu o desejo de construir uma habitação mais digna para a morada do Altíssimo. Entretanto, por meio do profeta Natã, Deus avisou-lhe que não poderia empreender esse sagrado empreendimento, por ter sido um homem de muito sangue devido às suas inúmeras guerras. Deus não o permitiu edificar o templo, mas disse que seu filho Salomão construiria. 1 Reis 6. Salomão foi quem edificou o templo, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e a colocou no lugar santíssimo do templo. 1 Reis 8:6. E a gloriosa presença de Deus foi sentida e vista. Esse templo foi o centro da adoração por séculos, até que, devido à apostasia de Israel, Deus permitiu que o santo lugar fosse destruído pelo rei Nabucodonosor, na terceira invasão babilônica a Jerusalém no ano 586 a.C. 2 Reis 25, versículo 9. Ao povo de Deus foi permitido retornarem para Jerusalém, e com um terceiro decreto que foi dado pelo rei persa Artaxerxes, primeiro no ano de 457 a.C., foi então iniciada a restauração do templo de Jerusalém, ano 457 a.C., e o segundo retorno de Jerusalém, Esdras, reinado de Artaxerxes I, Esdras 7, Daniel 9, 23 e 27. Representação de Artaxerxes II e sua tumba em Persópolis, Império de Arquimênida. A morte dele ocorreu por volta de 424 a.C. Isso, irmão. Vamos... Oi? Vamos para a 10ª agora. Já concluí, né? Os detalhes nas próximas capítulos, né? Da 10. De que santuário está falando Daniel 8,14? O qual seria purificado com a entrada do sumo sacerdote? Então, voltamos lá para a profecia de Daniel. E até 2.300 tardes e manhãs, que é 2.300 anos, o santuário será purificado. Que santuário? Está falando da terra? Qual? Está em Hebreus 8:2. Oi? Isso, vamos ler esses textos de Hebreus, que é bem... aqui fala claramente qual santuário seria purificado, já que o da terra não existia. O irmão Murilo, pode ler. Hebreus 8. A profecia foi feita nos dias de Daniel, cerca de 500 anos antes de Cristo. Então não há como estar se referindo ao santuário terrestre. Peraí, irmão Danilo. Lê o texto bíblico. Gente... Perdão. Isso. É que esse é importantíssimo. Quer dizer, todos são, mas esse é... 8:2? Desculpa. 8:2. Tá. O ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou, e não o homem. É o da terra ou do céu? Céu. O do céu. O do céu foi Deus que construiu, o da terra foi Moisés. O versículo, o primeiro ele explica isso, né? Assentado à destra do trono, né? Nos céus. O 2 aqui chama ele de ministro do santuário, ou seja, sacerdote, tá? Ele começa como sacerdote. Cristo só é sumo depois, no dia 10, 7º mês, na purificação do santuário. Isso. A profecia foi feita nos dias... Não, 9:8 agora, irmão. 9:8, perdão. 9, verso 8. Capítulo 9, verso 8. 8 até o 12. Tá. Até o 12. Isso significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Que foi uma figura para o tempo, então presente, no qual eram oferecidos tanto dons como sacrifícios, que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência, que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas abluções, e ordenanças carnais impostas sobre eles até o tempo da reforma. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Então, você percebeu aqui, olha, que o santuário da terra, que o lugar do santuário celestial, verso 8, o caminho do santuário, ou seja, o celestial, não estava descoberto enquanto conservava em pé o primeiro. Então, enquanto exercia aqueles rituais do santuário da terra, o do céu estava lá, parado. Uhum. E leu 23 e 24. Esse da terra tinha comida e bebida. Tá, o verso 10, abluções e tal e tal. Essas coisas tá em harmonia com Colossenses 2. Não julgais por causa dos sábados, das luas novas,
que consiste em comidas e bebidas que são festivos. Ela fala de festas. Está usando a mesma linguagem aqui. Você vai casar aquele lá com isso aqui. Então, aqueles sábados lá eram aquelas 7 sábados anuais. Igual hoje. Hoje tem um dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da Independência, não tem? Uhum. Dia dos Mortos, são anual. Certo? São feriados, são Shabat anual também, no Brasil. Que não é bíblico, né? Não é bíblico. Eu estou só usando uma comparação. Eram os dias de repouso anual. Esse é o que Colossenses 2 fala, é o que Hebreus está dizendo aqui. É o mesmo. Tá? Só fiz essa menção. Agora, o 23 e o 24, olha que bonito. A comprovação que o Santuário Celestial tinha. Olha só, irmão. Olha só. Uma pessoa falou aí num estudo, um pastor muito grande aí do Brasil. Não, isso é brincadeira. Falar que o Santuário Celestial está sujo. Esse povo aí, se diz povo do Advento, eu estou usando as minhas palavras, né? Fazendo piada, né? Para quem não conhece, mas as coisas do Santuário Celestial estão sujo. Eu pergunto para você, o da terra estava sujo também, o lugar santíssimo? Lá diz que tem a glória de Deus, rapaz. Então, aqui, você vai ver agora se as coisas do santuário celestial tinham que ser purificadas ou não. Olha o verso 23, 24 de Hebreus 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos. São figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Isso, é lá no céu que ele fica, o santuário. E quando você pega... Claro, Murilo, que Daniel está se referindo, 2.300 anos ia ser purificado. O santuário. E lá em Apocalipse é falado desse santuário. E viu, irmão Murilo, qual era o equipamento que tinha no lugar santíssimo, lembra? Você fala do equipamento do lugar santíssimo? Como assim? O objeto que tinha. Tá, tinha da arca lá do incensário, tudo. Uhum. Aquela arca tinha o que dentro dela? Você fala dentro da arca, estava a vara de Arão, uma amostra do pão, do maná. No maná, os 10 e os 10 mandamentos. Pois é. Em Apocalipse 11, 19, eu vou citar o verso. Apocalipse 11, 19, por causa do tempo aqui. Foi aberto o templo de Deus e a arca da sua aliança, do seu concerto, foi vista. Então nós só vamos encontrar a arca no céu. Só lá que vai achar. Quem quer encontrar a arca da aliança, vai para o céu que você vai encontrar. Agora, aqui na terra é perca de tempo. Então, lê a nota, né? Eu estou... Quer que lembre? A profecia foi feita nos dias de Daniel, cerca de 500 anos antes de Cristo. Então não há como estar se referindo ao santuário terrestre. A profecia apontava para a purificação no fim do período de 2.300 anos, no tempo do fim, e que excede a história do tempo de existência do santuário terrestre, que foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. Daniel está se referindo ao santuário celestial, para o maior e mais perfeito tabernáculo. Assim como a purificação do santuário terrestre nos dias do antigo Israel representava um juízo de vindicação do povo de Deus. O mesmo ocorrerá ao término da purificação do santuário celestial. O povo de Deus será vindicado a lei de Deus que fora pisada pelo chifre pequeno. Será restaurada e a igreja remanescente que obedece os mandamentos de Deus, que estiver oculta no deserto por anos, será revelada. Apocalipse 12, 6, 16 e 14, 12. Nesse momento, precisamos estar prontos a compreender a profecia das 2.300 tardes e manhãs, quando é efetuada a purificação por Jesus Cristo. Em que ano ocorreu esse evento? Quais são as implicações para os cristãos nos últimos dias? Teremos essa e outras perguntas responsivas no nosso estudo seguinte. Minha decisão, após aprender sobre o sacrifício de Jesus na cruz e sobre o cumprimento de toda a simbologia do santuário terrestre, onde inocente morri pelos pecados, decido. Aceito Cristo como meu salvador pessoal e dedico minha vida a Ele. Todas as vezes que pecar, irei direto a Cristo pela fé, pedindo perdão e graça. É isso. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos e estude os temas aqui apresentados. No princípio, não foi assim.